Graça e paz, tudo bem? Sou o pastor Glauber Christian, da Igreja Vida Abundante, aqui em Ribeirão Preto, São Paulo. Meus irmãos, primeiramente quero louvar e agradecer a Deus pelas oportunidades que Ele tem me dado de compartilhar com vocês uma porção da sua palavra. Também quero louvar e agradecer a Deus pela vida de cada um daqueles que já se inscreveram no canal e têm compartilhado os nossos vídeos. E se você ainda não é inscrito, peço que você considere se inscrever no canal, deixa o seu joinha, vai lá no sininho das notificações, clica lá, para que quando houver um novo vídeo você também possa receber. E assim, deixando o seu joinha, se inscrevendo no canal, compartilhando, o YouTube vai entender que o nosso canal tem sido importante para você, tem sido relevante para você, e assim a gente vai alcançando um espaço maior, uma divulgação maior dessas porções da palavra de Deus. Amém? O devocional de hoje é o esboço de uma mensagem que estou preparando, não finalizei ainda, mas eu sei que uma mensagem que leva de 45 minutos a 1 hora tem bem menos visualizações. Então, como a palavra eu achei boa, interessante, eu pensei em fazer esse devocional, que é algo que deva durar aí em torno de 15 minutos, compartilhar com vocês e que vocês possam refletir sobre esta palavra e ela possa falar ao teu coração. Amém? Então vamos à palavra de Deus. O devocional de hoje está no Evangelho de Jesus, segundo escreveu o apóstolo Mateus, que vai capítulo 26, do versículo 37 ao versículo 44. Diz assim a palavra de Deus: E levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. E lhes disse: A minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. E indo um pouco mais para diante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos, e disse a Pedro: Então nem 1 hora pudestes velar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E indo, segunda vez, orou, dizendo: Pai meu, se este cálice não pode passar de mim sem que eu beba, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. E deixando-os de novo, foi orar pela 3ª vez, dizendo as mesmas palavras. Amém e glória a Deus. Lá no texto de Filipenses também vai dizer que Jesus, o Cristo, mesmo sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, mas se esvaziou da sua divindade, fez-se homem, e como homem foi obediente, e obediente até a morte, e morte de cruz. E nós vemos, não somente nesse texto ora lido, mas nos evangelhos, que esses textos vão relatar a humanidade de Cristo. Vai falar de Jesus cansava, vai falar que Jesus tinha sede, fome, que Jesus dormia. É a natureza do homem dormir, descansar, ter sede, ter fome. E esses textos relatam então a humanidade de Cristo. E nesse texto ora lido, nós vamos ver que existe algo como um conflito de vontades. Olha o que o próprio Jesus diz, abre aspas, não seja feita a minha, mas seja feita a tua vontade. Ou seja, Jesus está dizendo que pode ser que a vontade dele não era a mesma da vontade de Deus. Mas ele disse, não seja feita a minha, mas seja feita a sua vontade. Então Jesus admite que como homem, ele poderia ter uma vontade diferente da vontade de Deus, Pai. Natural, irmão. Nem sempre
as nossas vontades. Aliás, muitas vezes, as nossas vontades não vão se conciliar a princípio com a vontade de Deus. Mas é necessário obedecer a palavra e a vontade de Deus. É sobre isso que eu quero falar com vocês hoje. Sobre aprender a entrega, aprender a se entregar. A entrega é uma atitude de rendição, de submissão. É o mais profundo nível da obediência. Não somente ser obediente, mas se entregar ao ponto de ser completamente obediente à vontade de Deus. E Jesus se entregou, ele obedeceu e ele se entregou por nós. Amém? Glória a Deus. E eu quero destacar exatamente isso a respeito da obediência. Reconhecer, irmãos, que algumas vezes a nossa vontade pode parecer estar conflitando com a vontade de Deus. Mas também é importante destacar que o reino de Deus, ou seja, o próprio Deus, bem como as suas leis, os seus princípios, vem em primeiro lugar. Ou seja, a vontade de Deus deve prevalecer sobre a nossa. Isso se evidencia muito, e é também onde eu quero entrar, esse relacionamento de obediência, de entrega, se evidencia muito nas nossas orações. Quando nós oramos a Deus, se evidencia na nossa maneira de falar, na nossa maneira de nos prostrarmos diante de Deus, de nos dirigirmos a Deus, vai dizer o nível de obediência e entrega, de confiança que nós temos em Deus. Então nós vamos ver que nós precisamos rever os nossos conceitos a respeito da entrega e da obediência à palavra de Deus. Ainda mais hoje que cada vez nós vemos mais o evangelho antropocêntrico, ou seja, onde o homem está no centro da mensagem, não Deus. As pessoas parecem ter então dificuldade de conciliar o que Deus deve fazer por nós com o que nós devemos fazer por Deus. E é claro que a palavra de Deus traz promessas para nós, que Deus vai nos atender, mas também que nós temos que nos sujeitar à sua vontade. Ele é claro nisso. Amém? Muitas vezes nós confundimos a ponto de colocar Deus num patamar onde ele existe apenas para satisfazer as nossas vontades. Às vezes nem se ajoelha, mas vai orar e começa a descarregar um monte de necessidade, um monte de coisas para que Deus faça por nós. Então é necessário rever este nosso conceito. Esse entendimento equivocado vai se estabelecendo e se evidenciando com relação ao nosso relacionamento com Deus nas orações e nas nossas ações também durante a nossa vida, mas principalmente na oração, porque a nossa oração é o nosso papo, a nossa conversa com Deus. E é nesse momento que Deus vai saber e conhecer, né? Como se ele já não conhecesse o nosso coração, mas vai se tornar claro a respeito daquilo que nós entendemos, daquilo que nós queremos, daquilo que nós sentimos a respeito desse Deus que se entregou por nós numa cruz, morreu por nós. Amém. A oração, irmão, não é apenas uma maneira, ou não deveria ser apenas uma maneira de eu conseguir algo de Deus. E Deus nos atende, sim, às nossas orações. Mas a oração também é, ou deveria ser, uma maneira pela qual Deus obtém de nós aquilo que Ele também deseja de nós. Amém? É um diálogo onde eu não somente falo, mas a oração é onde eu também deveria ouvir a Deus. Sentir de Deus a sua vontade para mim. E é isso que quero falar também com vocês hoje, sobre esse conflito de vontades. E o texto que eu separei para falar sobre esse conflito está lá em Provérbios 16, versículo 1, 2 e versículo 3. Livro de Provérbios, capítulo 16,
versículo de 1 a 3. Nós vamos ver o que fala estes textos e a gente vai explanar sobre eles também rapidamente. No verso 1 vai dizer assim: do homem são as preparações do coração, mas do Senhor vem a resposta da língua. Algumas vezes as pessoas chegam para nós e falam assim: pastor, eu peço que o senhor ora para que o negócio que eu comecei possa dar certo. Eu fiz um acordo, eu fiz uma compra, eu fiz um negócio, eu comecei um negócio, eu preciso que o senhor me ajude em oração para que Deus ajude a dar certo. Não é errado, irmão, você ter planos. O errado é que a palavra final não deva ser minha, não deva ser nossa. A palavra final a respeito dos nossos planos deve vir de Deus. Eu casei, agora tenho que orar para que Deus abençoe meu casamento. Mas você orou a respeito dos planos de Deus para a sua vida a respeito do casamento? Você pediu direção de Deus? Esse é o conceito que nós precisamos rever, colocando Deus em primeiro lugar, a sua vontade. O versículo 2 vai dizer assim: todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Quando nós olhamos o que nós estamos fazendo, parece estar certo. Mas o Senhor pesa, ou seja, o Senhor mede, Ele conhece a intenção dos corações. Esse texto está falando disso no versículo 2. Jesus, ou Deus, avalia os motivos. Às vezes podemos estar fazendo a coisa certa, mas pelas motivações e pelas circunstâncias erradas. Pastor, eu gostaria de ser um grande pregador, gostaria de ter a oportunidade de pregar. Amém. É errado pregar? Não. Mas o porquê que você quer pregar? Por que você quer evangelizar? Ou por que você quer fazer algo para Deus, na obra do Senhor? Então, Deus pesa os motivos, não apenas as ações. O porquê que você está fazendo isso? O que está motivando você a fazer isso? Muitas vezes o erro, então, não está naquilo que nós fazemos, mas na forma e no motivo pelo que fazemos. Como diz o texto, a palavra de Deus diz: o caminho do homem é puro aos seus olhos. Então nós tomamos decisões naquilo que nós vemos, mas a palavra de Deus diz que nós não andamos apenas por vista, mas devemos andar por fé. Porque Jesus diz: eu sou o caminho. Então, se nós temos um caminho, devemos andar nele, em Jesus, em Cristo. Não segundo a nossa vontade, mas segundo a sua vontade, a vontade de Deus. Amém, aleluia. Glória a Deus. Devemos depender, então, daquele que conhece o caminho, depender de Deus. Orar a Deus para que as nossas decisões possam ser as melhores possíveis, mas dentro da vontade de Deus possível. O versículo 3 diz: confia ao Senhor as tuas obras, os teus pensamentos serão estabelecidos. Confia ao Senhor as tuas obras e os teus pensamentos serão estabelecidos. Em outras palavras, Deus está dizendo não que Ele queira frustrar os seus planos. Ele não quer frustrar. Mas se você colocar Deus em primeiro lugar, até mesmo a sua vontade, os seus planos, Ele vai atender. Então, quando nós colocamos a Deus em primeiro lugar, a própria palavra de Deus diz, né, que se Ele vier em primeiro lugar, todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Porque quando Deus está em primeiro lugar em nossas vidas, as demais coisas não serão tão mais importantes, nem não tão mais relevantes, mas fazer a vontade de Deus sim, e conforme Ele deseja. Que nós possamos viver assim, conforme a vontade de Deus, nos lembrar a cada manhã desse Cristo que morreu na cruz por nós, que deseja ter um relacionamento pessoal comigo e com você. É isso que Ele deseja. E logo pela manhã buscá-lo, conversar com Ele, falar com Ele, colocar diante dEle os nossos planos, os nossos projetos, colocar diante dEle também a nossa gratidão, os nossos desejos, falar com Ele como nós falamos com os nossos cônjuges, como nós falamos com os nossos pais ou com os nossos filhos.
mas colocando diante dele e tentando observar, ouvir a vontade dele para as nossas vidas. E assim nós teremos o melhor de Deus para nós e dos nossos planos para Deus. Amém? Que essa palavra de alguma maneira possa ter falado ao seu coração. Agradeço a todos vocês que têm se inscrito, compartilhado e assistido. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua casa, o teu ministério, que Deus abençoe a todos que têm relacionamento com você, de maneira que o nome do Senhor em tudo isso seja engrandecido. Amém? Um grande abraço, fiquem na paz e até o próximo vídeo. Amém.